Cumprimento os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Pastor Luís Guerreiro. Sou pastor da Igreja Pentecostal Monte Sinai, um ministério independente em Portugal. E a partir deste momento vamos dar início a um estudo fascinante, intitulado ao tema A Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Era só para os Coríntios? Como subtítulo, poderia ser o caráter universal da Epístola de Paulo aos Coríntios. Quem querer diga amém? Então, nós aqui vamos estar debruçando sobre este tema. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Era só para Corinto? Era só para os cidadãos coríntios? Era só para a igreja de Corinto? E já vamos ter a resposta. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, temos já a resposta para isso. Mas depois vamos desenvolver este tema. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Portanto, esta carta era endereçada em primeiro lugar à igreja de Deus que está em Corinto. Portanto, não é a igreja universal. Era a igreja local. Quem querer diga amém? Portanto, esta carta foi endereçada a uma das igrejas. Neste caso, à igreja de Corinto. Mas não só, já vamos ver. E depois, vírgula, diz a palavra de Deus: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Amém? Quem daqui é santificado? A Bíblia fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:13. Então a palavra ela limpa, ela purifica, ela santifica. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo não estava escrevendo só à igreja de Deus que estava em Corinto, à igreja local da cidade de Corinto. Ele estava escrevendo também aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Espera aí. Vamos fazer aqui uma pausa. Então, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não era somente o Senhor do apóstolo Paulo e de Sóstenes, não é? Mas era o Senhor de todos os que em toda a parte, em todo lugar, não é? Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica provado então o caráter universal desta epístola. Embora ela tenha um endereço, ela foi endereçada à igreja de Deus que está em Corinto, mas ela também tinha um segundo endereço, que era aos santificados em Cristo Jesus. A pessoa se torna santa quando aceita a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Quando, pela fé, abandona os seus pecados e crê que Jesus já os perdoou na cruz do Calvário e vive uma vida de santificado, diz aqui. E vive uma vida de santidade, de santificação. E diz aqui: chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, se é o Senhor deles e nosso, quando digo nosso, imaginando que era o apóstolo Paulo, Senhor deles e nosso. Então, se é o Senhor deles, eles lhe obedecem. Então, aqui fala de quem? Dos salvos. Se tu tens por Senhor o Cristo, tu vais obedecer a Ele. Tu não vais ser mais Senhor da tua vida, nem dono do teu próprio corpo. Hoje em dia tem muita mulher, não é? Que diz: eu não quero mais ter filhos.
E ela chega e faz uma laqueadura de trompas. Mas ela não é a dona do corpo dela. A Bíblia diz: ou não sabeis que os vossos corpos são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus que sois vós e que é santo, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 16 e 17, na mesma epístola. Não é? A palavra de Deus é bem clara. Uma mulher, ela não tem que tomar a decisão de fazer uma laqueadura. Aliás, das trompas. Uma ligadura ou uma ligadura. E um homem também não tem que tomar essa decisão de fazer uma vasectomia, porque já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Já não manda mais ele no corpo. O corpo agora é de Cristo. Não vai destruir uma coisa que funciona bem. Aleluia. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Chora mandagaia. Porque só Deus abre e fecha a madre, não o homem. Agora repara aqui. Vai dando glória a Deus porque a nossa igreja é uma igreja pentecostal. E a igreja primitiva era pentecostal. A igreja que estava em Jerusalém dava glória a Deus e aleluia. Não proibia falar em línguas. Amém? Como diz aqui também nesta mesma epístola. Então o próprio Jesus era pentecostal. Jesus operava milagres, curava os enfermos, dava visão aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, paralíticos e coxos levantavam. Aleluia. Leprosos eram limpos, grandes milagres eram operados, curas tremendas eram operados, caminhou sobre as águas, fez grandes sinais. Quem crê, diga amém. Ressuscitou mortos. Lázaro já estava morto fazia 4 dias, então, porque ele mesmo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas. Então, o primeiro sinal: expulsar demónios, falar de novas línguas. E se beres coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quem crê, diga amém. Então, cura divina, falar em línguas, expulsar demónios, é mandamento do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. E também em Mateus 10, 7 e 8 diz assim: aleluia. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demónios. O que de graça recebeste, de graça dai. O reino de Deus é chegado. Então, o que é que isto quer dizer? Que a igreja primitiva que estava em Jerusalém falaram em línguas. Eram 120 que falaram em línguas. E havia profecia. E havia os dons, não é? Variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Era uma igreja pentecostal. Hoje em dia, se tu estás numa igreja que não é pentecostal, eu aconselho-te a saíres e vais para uma igreja pentecostal. Porque a igreja pentecostal é a igreja primitiva. É a igreja de Jesus Cristo. Que nunca cessou. Sempre houve grupos de pentecostais. Mas não é o tema, não quero fugir ao tópico. Amém? É de fazer um estudo provando que Jesus era pentecostal. A igreja primitiva, a primeira igreja fundada em Jerusalém, era pentecostal. E a verdadeira igreja de Jesus Cristo atualmente tem que ser pentecostal. Se estás numa igreja, o teu pastor não fala em línguas, não expulsa demónios, não ora pelos enfermos, não há curas, não há avivamento, não há batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, estás numa falsa igreja, então. Ou então é uma igreja incompleta, como acontece com algumas igrejas tradicionais. São boas igrejas, até creem na Bíblia, mas estão incompletas. Falta o revestimento de poder do alto. Quem crê, diga amém. Então, isto foi apenas um parênteses. Mas repara aqui, a epístola do apóstolo Paulo não foi só para a igreja de Deus que estava em Corinto, mas também para todos os que foram chamados santos. Tu foste chamado por Deus, tu fazes parte da eclesia, da assembleia, da congregação, da igreja universal de Jesus Cristo. Foste chamado para fora do pecado. Santo. Vem da agioi. Tu és santo, és separado, és consagrado, és dedicado a Deus. Como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Ele é Senhor de todos, mesmo que não lhe obedeçam. Então fala aqui do quê? De todos os cristãos. Não é? Ele é Senhor principalmente dos que lhe obedecem, mas também dos que não obedecem. Porque até para com os ímpios ele às vezes tem misericórdia e mesmo assim abençoa até um certo ponto. Não quer dizer que um ímpio tenha vida espiritual com Deus, tenha comunhão presente e vida eterna, mas por vezes tem outras bênçãos na vida material. Então ficou aqui provado que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios não era só para
para os coríntios, não era só para a cidade de Corinto, não era só para a igreja local que havia em Corinto, mas era para toda a igreja universal de Cristo. Quando eu digo universal, é o corpo invisível de Cristo, constituída por todos os salvos, todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus e obedecem pela fé a Deus. Porque os que vão ser arrebatados, há muitos que invocam, mas não vão ser arrebatados. Não vão ser salvos, porque eles não obedecem à sã doutrina. Agora vamos aqui para 1 de Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10 e versículo 11. Diz aqui: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Portanto, não é nem para separar, muito menos para divorciar. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, ou que se reconcilie. Portanto, se alguém caiu na asneira de se separar, não vá nem divorciar, porque só tem duas opções: ou fica só, ou então reconcilia com o marido, e o marido não deixe a sua mulher, e que o marido não deixe a mulher. Portanto, isto é um mandamento não do apóstolo Paulo. Aos casados mandou, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Também já dizia Jesus, não é? Em Mateus capítulo 19. O que Deus uniu não separa o homem. Amém? E o que tem de gente trocando de mulher? Estamos a falar de ministros do Evangelho, pregadores, alguns até pregam nos gideões. Trocam de mulher como quem troca de camisa. Um dia estão com uma, amanhã estão com outra. Mas a Bíblia diz: qualquer, pois, que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E quem casar com a repudiada, adultera também. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Lucas, capítulo 16, versículo 18. E em Romanos 7 diz que a mulher está unida e ligada ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver, pela lei do casamento. De sorte que será chamada de adúltera se vivendo ainda o seu marido for casada com outro. Então o que não falta aí de pastores em adultério, de pastoras, entre aspas, em adultério, de missionários, de missionárias. O que não falta aí de pregadores, de cantores e cantoras em adultério. É uma coisa séria. E de fora vão ficar os adúlteros. Então tem muita gente aí brincando com esta palavra. Isto é um mandamento do Senhor. Quer dizer que a epístola do apóstolo Paulo, estamos a falar da primeira carta de Coríntios. Amém? Porque ela não foi escrita só para os coríntios. Isto é um mandamento. E depois a gente já lá vai ver sobre os mandamentos de Deus. Agora vamos aqui saltamos para o versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Amém? Cada um permaneça na vocação como foi chamado. Foste chamado para porteiro, não queiras ser pastor-presidente. Foste chamado para diácono, não queiras ser presbítero. Foste chamado para evangelista, não queiras ser o pastor da igreja. Cada um tem uma função. Foste chamado sendo escravo. Amém? Se tu tens de ficar escravo, tu vais ganhar almas mesmo assim, que tu és livre em Cristo. Então, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Então está aprovado. Estamos aqui no capítulo 7, que é um capítulo que fala do quê? Este capítulo fala do abrasar. O pecado de abrasar é o esfregar-se. É o andar a acender a chama de uma paixão. Por isso é que abrasar é acender a chama. Acender a tocha, o fogo. Quem é que vai caminhar sobre brasas e não se vai queimar? É aquele namoro escandaloso. Namoro escandaloso é pecado de fornicação. Também se chama abrasamento ou devassidão. Nas nossas Bíblias, corrigida fiel, que é a que nós usamos a oficial, Almeida, corrigida, revisada, fiel aos originais da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é a melhor tradução em português. Amém? Que casa com o texto maioritário, que é o textos receptus. Casa com mais de 5.000
5.300 manuscritos. Amém? Que são amplamente concordantes e é o texto maioritário. Corresponde a 99% das evidências textuais do Novo Testamento. Então, sempre que aparece a palavra devasso ou devassidão, refere-se a fornicador ou fornicação. O que é um fornicador? É aquele que, sendo solteiro, pratica relação sexual com outra solteira. É a solteira que, sendo solteira, pratica relação sexual com o solteiro. É os noivos que não esperam pelo casamento, pelo dia do casamento, em que vão casar no cartório, pela lei civil do casamento, e têm a relação sexual antes. É os namorados que ficam, hoje fica com uma, amanhã fica com outra. É os que vão também às prostitutas. Aí vão mais fornicação, a prostituição. Portanto, este capítulo aqui é um capítulo que vale mais casar do que abrasar. É um capítulo muito importante. Agora, será que esta doutrina aqui era só para a igreja de Corinto? Quer dizer, se eu pegasse, será que só era adúltero na igreja de Corinto o homem e a mulher que largasse o seu marido, divorciasse e casasse com outro, só era ela que era adúltera? Ou será que não é também nas outras igrejas? E aqui no contexto nós vemos assim. E assim cada um anda como Deus repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Amém? Porque aqui o texto dentro do contexto nos diz claramente. 1 Coríntios 10, 7, aliás, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Aos casados mandou, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, separar não tem 3 opções, só tem 2. Porém, separar, que fique só, ou então que reconcilie com o marido. Não diz que recase. Porque o casar com a repudiada adultera. Amém? Oh, glórias! Quem crê diga aleluia, quem crê diga glória a Deus. Aleluia! Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão sofrer a sã doutrina, não vão suportar, mas vão ter comichão nos ouvidos e vão se rodear a si mesmos de doutores conforme as suas próprias cobiças, concupiscências, desejos carnais. Vão para as igrejas mais fáceis, porque a porta lá é mais larga. É mais fácil de ir para o céu nessas igrejas. Mas Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que para lá entram, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há quem encontre. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Portanto, continuando, que é para não fugir do tema, o tema é esta carta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, era só para os Coríntios? Já estamos a ver que não. Redondo, não. Porque senão qual é a parte da carta que é só para Coríntios? Claro que há assuntos aqui, havia divisões dentro desta igreja, não quer dizer que todas as igrejas tivessem divisões, mas havia também outros problemas, por exemplo, incesto e pecado encoberto. Portanto, as divisões havia em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao 16, e havia no capítulo 3 também. Incesto e pecado encoberto pela cúpula da igreja, no capítulo 5 de Coríntios. Não é? Litígios em tribunal, 1 Coríntios 6, do 1 ao 9. Portanto, havia vários problemas que estavam acontecendo em Coríntios, mas a resolução ou a ordem de Deus através do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo era servir de exemplo para todas as igrejas. Ou seja, a doutrina, a forma como se ia resolver os problemas, serviria de padrão para todas as igrejas. Até porque havia o hábito, não é, das epístolas serem enviadas para uma determinada igreja ou cidade, que tem várias igrejas, e depois de lá, não é, ser lida também noutras cidades. Portanto, esta não tem lógica nenhuma dizer que 1 de Coríntios era apenas só para Coríntios, apenas e só para os Coríntios. Isso é mentira, porque aí vamos ver o que é que lhes interessa. Portanto, embora houvesse assuntos locais, todavia a resolução desses assuntos ou desses problemas era normativa para toda a igreja, não é? Nós vemos aqui vários assuntos que a epístola trata, inclusivamente, senão o que é que a gente vai extrair da epístola? Vamos dizer então que o capítulo 15, que é importantíssimo, fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a ressurreição. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, sobre este não terá poder a segunda morte, que é a morte eterna, que é o lago de fogo. Quem querer diga amém? Oriandalaias. Deus é fiel, Deus está falando da igreja. Quem querer diga aleluia. Aleluia. O povo pentecostal é barulhento, meu irmão. Então, nós temos aqui: sobre este não terá poder a segunda morte. Então espera aí.
Será que o capítulo 15 de Coríntios, porque a Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Está aqui, capítulo de Coríntios 15, versículo 17. Então será que isto foi só para a igreja de Coríntios? A ressurreição de Cristo só interessa para... Aliás, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos, dos que morreram em Cristo, cujas almas estão lá no terceiro céu, aguardando o glorioso dia do arrebatamento. Estão lá plenamente conscientes e em júbilo, aguardando o dia do arrebatamento, e cujos salvos também, os que estiverem vivos, também serão transformados e arrebatados. Não passarão pela morte. Então será que isto é só 1 Coríntios 15, só importante para Coríntios? Qual é a parte que vocês vão extrair? Porque esta palavra aqui é principalmente para os idiotas. Para os idiotas de Mateus 25. As virgens nércias. Os doutores conforme as suas próprias concupiscências. Os teólogos modernos e liberais. Apóstatas da fé. Aqueles que apoiam a alta crítica textual, crítica tudo. Que põem em causa Gênesis. Diz que Gênesis não é um livro literal, é um livro dizem que é um livro de poesia, de figuras, mentira. Gênesis conta a história desde a criação, como Deus criou, quando Deus criou, fala até da idade da Terra. Genealogia, Gênesis 5, Gênesis 10. Só não vê quem não quer, quem é cego ou surdo e não quer ouvir. Não é? Aqueles que põem em causa os milagres do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho, diziam que estava baixa a maré. Põe em causa o maná, diz que o maná é uma planta que cai para o chão. Quer dizer, uma planta que cresce do chão e que o pó branco cai para o chão. Quando este maná é o pão dos anjos e é o pão do céu. É milagre, não se explica pela ciência. Então isto é para esses teólogos modernos, não crê nos milagres de Jesus, não crê nos milagres dos profetas, dos apóstolos, não crê na água se transformar em vinho, de uma pedra sair um rio, um manancial, não crê que uma água venenosa se transformou em doce. Não crê. É para quem não crê em milagres. Amém? Esta palavra é para os idiotas. Esses idiotas, esses nércios, esses teólogos, doutores em teologia, doutores em divindade, nércios, sensuais, conforme a Bíblia diz, são estes os que causam as divisões, os que a si mesmos se dividem, causam as divisões dentro das igrejas. São sensuais e não têm o Espírito Santo. Eles não creem nem em inferno, fogo literal. Então esta palavra aqui é para os idiotas, dos teólogos e dos pastores moderninhos e dos pastores mundanos, liberais, não querem cumprir com o que está em Coríntios, não querem obedecer à doutrina, não é? Vocês têm que se converter e nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Estão igual a Nicodemos. Conhecem Deus só em teoria, mas não conhecem na prática. Aleluia! Quem pode dizer amém? Aleluia! Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo como chão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviaram os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem gente querendo em fábulas. Coríntios era só para Coríntios, era costumes locais, era só para a cultura de Coríntio. Não. Já vai ver isso, amém? Glória a Deus, Sharamandalaya. Oh glórias! Então vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Vamos lá ver aqui se os idiotas, amém? Se os idiotas, o que é que eles vão dizer? Esses palhaços escarnecedores de Salmo 1, esses doutores que já estão mortos pela letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! E antes que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. O meu negócio é a Bíblia, não é teologia. É Bíblia. Se houver alguma teologia que esteja fora da Bíblia, eu passo a espada. Ou sai da frente ou se arrebenta, porque a espada vai passar. A espada vai se arrebentar, mas é com a palavra. Esta palavra vai o condenar. Esta mesma palavra vai julgar esse teólogo, esse mundano, esse herege, esse falso profeta, esse filho do diabo, esse endemoniado, que não crê, aleluia, na literacidade e na historicidade de Gênesis e não crê nos milagres, aleluia, de Deus, e não crê nos milagres de Jesus, não crê no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Aquele que lhe diz: o poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. É fogo. O fogo serve para tirar a escória, o que não presta, a sujidade. Aleluia! Andaraia.
Jeremias, capítulo 29, também diz assim. Aliás, Jeremias 23, 29, diz assim: não é porventura a minha palavra um fogo consome, diz o Senhor, e um martelo que esmiuça apanha? A minha palavra é como um martelo que esmiuça apanha, um fogo que consome. A palavra de Deus é fogo para consumir o pecado. Amém? Jesus está aqui, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens, mas pelo poder da sua palavra. Agora, nós estamos a ver neste estudo claramente, aqui, uma palavra agora para os idiotas, que dizem que Coríntios foi só para Coríntios. Então, o que é que foi só para Coríntios? Tudo. Olha aqui, esses que dizem que a Epístola de Coríntios é só para Coríntios, ou pegam em algum texto de Coríntios, isto era só para Coríntios. Isto era só para Coríntios. Mas as partes doutrinárias desta Epístola não é só para Coríntios. É para toda a Igreja de Cristo, meu irmão. Olha aqui. 1 de Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos. O que é um devasso? Devasso vem de porneia. Pornoi é fornicador, fornicação. O devasso é aquele sendo solteiro, deita-se com a sua namorada. Ou fica com a namorada. Ou aquele sendo solteiro vai às meninas, vai às prostitutas, uma noite. É aquele que vive amigado, amantizado, em união de facto. Está em pecado de devassidão ou de fornicação. Amém? Nem os idólatras. Há quem seja idólatra do futebol. Diz, idólatras é só de imagem de escultura. Não. Se tu adoras um jogador de futebol, adoras uma equipa de futebol, adoras uma atriz de novela, um ator de cinema, adoras o aparelho de televisão, não te consegues livrar dele. Porque o aparelho de televisão vai tirar e vai cegar a tua visão. Tem muito crente já com a visão cega, muito pastor já no inferno por causa da televisão. E era pastor e pregava salvação para os outros, mas não salvou ele mesmo. Porque a televisão é a boca do mundo dentro do teu lar. 1 João 4, 5. Aleluia. E não colocarás, pois, abominação dentro do teu lar para que não sejas maldito como maldita ela é. Deuteronômio 7, 26. Agora repara, nem os idólatras, nem os adúlteros, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então aqui, há 4 tipos de adultério na Bíblia, não é isso que eu vou falar aqui. Há o adultério na mente, que é o mau pensamento. Se eu olhar para uma mulher e a cobiçar no meu coração, já me tornei um adulto junto com ela. Então a mulher que exibe a sua nudez com roupa imoral, com mini saia, mini blusa, top, leg, roupa agarrada, roupa transparente, essa mulher também está em adultério, porque é como uma porca enfeitada. Porque diz, com uma joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa, esbelta. Não é aquela mulher que tem um peito avantajado e não tem descrição, mete um grande decote. A mulher que é bem feita, formosa, tem as pernas bem torneadas e mete uma mini saia, uma roupa agarrada. Amém? Então essa mulher que não tem descrição é como uma porca. É um animal imundo, ainda que se enfeite não deixa de ser imunda aos olhos de Deus, pecaminosa. Quem quer diga amém? Então a mulher que se enfeita e que se desnuda, ela cai em adultério. Porquê? Ela provoca o adultério através do pecado da lascívia, da sensualidade. E o homem que olha também adultera junto com ela. Então aí já estão 2 tipos de adultério. Um adultério chamado impureza ou lascívia. Aliás, um adultério chamado impureza, que é o adultério na mente. O outro, lascívia. Quando consumam o ato carnal, primeiro na mente. A pessoa que exibe o material é no físico mesmo. O material é de Deus. É só para o seu marido ou para Cristo. Não é para andar a exibir para todos. E o indivíduo que olha e cobiça também se torna adulto com ela. Então adulteraram os dois. Então a pessoa que tem lascívia também é um adulto aos olhos de Deus. E a pessoa que cobiça, ainda que seja só na impureza, nos maus desejos ou pensamentos, também já tornou adulto. Então um adultério. Outro adultério é o ato sexual entre um homem casado e uma mulher que não é a sua. Ou entre uma mulher casada e um homem que não é o seu marido. Depois tem um outro adultério que é o recasamento. Larga a minha esposa e caso com outra. Eu adultério, e é um adultério continuado. Só cessa quando a pessoa confessa e deixa. Provérbios 28, 13. Aí alcançarei a misericórdia. E finalmente há o adultério, que é o amor ao mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa em sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17. E a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É um adultério. Amar o mundo, ser amigo do mundo. Amém? Mundanismo dentro das igrejas. Por exemplo, tem gente que pega em danças e coreografias
e traz para dentro da igreja. Até mímica já há, teatro, montes de coisa, pantominas e não sei o que é que andam para aí fazer mais, fantoches, palhaços, tem igreja já com palhaços, não é? Por isso é que esses teólogos ainda acho que são mais palhaços do que os palhaços. E dizem que a epístola de Coríntios era só para Coríntios. Ou uma parte dela que eles não querem obedecer. Dizem, não, esta parte era só para Coríntios. Pois já lá vamos. Quem querer diga amém. Então repara, diz aqui. Não erreis nem os devassos, que são os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Está aqui a falar de homossexualismo, lesbianismo também, por analogia, amém? Conforme Romanos 1, 26 e 27, que as mulheres também mudaram o uso natural e se inflamaram em sua sensualidade umas para com as outras. E diz que são tão abomináveis os tais coisas praticam como os consentem aos que as fazem. Então, homossexualismo, lesbianismo é abominação aos olhos de Deus e vai ser julgado. De fora ficarão os abomináveis. Apocalipse 21, 8 e 27. Agora repara, nem os sodomitas, nem os ladrões em que roubais ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Tem gente, não, o dízimo é lei, dízimo é igual a lei. Onde é que está escrito no original grego dízimo quer dizer lei? Dízimo é 10ª parte. E onde é que está escrito na Bíblia que o dízimo era só da lei? Não. Havia o dízimo antes da lei, porque de Abraão até Levi. Havia um período. Foi desde Abraão até Levi. Recebeu o dízimo e pagou o dízimo. Então havia um período de recebimento e pagamento de dízimos. De Abraão até Levi. E depois existe de Levi até Cristo. E de Cristo até aos dias atuais. Quando Cristo veio, a Bíblia diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Mas vindo Jesus, começou a pregar o reino de Deus. E no reino de Deus, ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22, do 17 ao 21. O que é de Deus? Todas as dízimas são do Senhor. Santas são, separadas são ao Senhor. Amém? Então não tem... Jesus jamais aboliu o dízimo, ele o confirmou. Amém? Se tu estás a roubar nos dízimos, estás a cumprir todos os itens, mas estás a roubar nos dízimos e nas ofertas, podes ter a certeza que tu não vais para o céu. Estás a perder o teu tempo de cristianismo. Tu estás a perder o teu tempo. Eu estou-te a falar como profeta de Deus na terra. Tu estás a perder o teu tempo de cristianismo. Tu persegues os santos, os ungidos, as igrejas. És contra doutrinas, és contra dízimo. O teu lugar vai ser o lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Se tu seguires ensinamentos de filhos do demónio, como Rubens Sodré, porque a Bíblia diz que devemos notificar os que promovem escândalos e dissensões, divisões contra a doutrina que aprendemos. Então o Rubens Sodré é filho de um demónio, não é filho de Jesus. Rivanildo Menezes é filho de um demónio. O Aquel, da seita chamada Movimento Eu Quero Uma Igreja, é um filho de um demónio. O que ele está a fazer é destruir a igreja. Dividir a igreja. Se levantar contra a igreja. O meu objetivo é ganhar as almas para Cristo, que elas aceitem Jesus e larguem a má vida. O que roubava, deixe de roubar. O que furtava, deixe de furtar. O que enganava, deixe de enganar. O que mentia, deixe de mentir. O que era bruxo, deixe o bruxedo. O que era feiticeiro, deixa a feitiçaria. O que era satanista, deixe de o fazer. O que era pedófilo, larga a pedofilia. O que era adúltero, deixe de adulterar. O que era beberrão, deixe de beber. O que era fumador de tabaco, deixe de fumar. Haja um poder transformador. Sejam novas criaturas. O meu objetivo é ganhar almas para Cristo, ser um instrumento. Mas o objetivo do Aquel é tirar as pessoas dentro das igrejas, onde elas estão a ser libertas e salvas. Então é condená-las, para depois chegar ao movimento dele. Nós somos a igreja, então é um movimento exclusivista, é um filho do demónio. Digo mesmo, Aquel, o movimento Eu Quero Uma Igreja, podem espalhar este ponto quiser, és um filho do demónio. És um divisor, um rebelde, um feiticeiro. És um feiticeiro. Aleluia! E se tu não te converteres, já sabes para onde é que vais, não é preciso mencionar. 1 de Samuel 15, 22 e 23. Araixo da gaéria. Aleluia! A rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é iniquidade e idolatria. Aleluia! Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros. E Apocalipse 21, 8, de fora ficarão os feiticeiros. Apocalipse 22, 15, de fora ficarão os feiticeiros. Não adianta, os cães e os feiticeiros, que é o caso dele. Amém? Exclusivista. Então, o objetivo dele é fazer que as pessoas saiam das igrejas onde estão a ser libertas. Do tabaco, do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, da masturbação, da impureza, da lascívia. Quer dizer, o objetivo desse filho do demónio, filho do diabo, João 8,44, é fazer que as pessoas saiam do que ele chama sistema religioso. Amém? Charamandai, mas o meu objetivo é fazer com que as pessoas entrem para a igreja, porque na igreja vão conhecer a verdade e a verdade vai os libertar. Vão ser salvos. O objetivo é o contrário. Amém? Se ele insistir nesse objetivo, no dia do juízo ele vai estar lá no inferno.
Eu espero que ele se converta antes de descer à sepultura. No nome de Jesus. Então vemos, estamos aqui a falar claramente. Depois há aqui uns doutores da lei para baralhar as coisas de não, esta parte aqui, isso aí era só para Coríntios. Carta aos Coríntios só para Coríntios. Olha aqui, qual é a parte que não te interessa? Diz aqui, nem os ladrões. Se tu roubas nos dízimos a nossa oferta, tu és um ladrão. Digo que tu és um ladrão e tu não vais para o céu. Isso é lei. Não é lei, meu irmão. Não é lei. Jesus não aboliu. Repara, os dízimos, ele aboliu a lei de Moisés. Agora estamos na lei de Cristo. Mas na lei de Cristo, ele mandou dar dízimos. Quem sou eu para dizer o contrário? Porque a lei dos profetas não fizeram a João. Mas quando veio Jesus, já houve coisas que ele ainda em vida e já violou. Ele violou o sábado. Porque o Senhor também é Senhor do sábado. E alterou algumas coisas em relação à lei do casamento e do divórcio. Xandaia. E também, agora vemos aqui, que ele confirmou os dízimos. Os dízimos, não há um versículo no Novo Testamento que abole. Não é? Que faz a abolição. Ainda tem um detalhe. 1 Coríntios capítulo 9, nesta mesma epístola, de 1 ao 14, não é assunto para este estudo, mas fala claramente que os direitos que os levitas tinham de receber os dízimos e as ofertas da nação de Israel passou agora para os que anunciam o Evangelho. Então, doa a quem doer. Doa a quem doer. Porque em Hebreus 7 o que foi abolido não foram os dízimos, meu irmão. Em Hebreus 7 o que foi abolido foi o mandamento do sacerdócio levítico. Foi o sacerdócio levítico. Agora temos o sacerdócio de Melquisedeque na pessoa santa e imaculada de Jesus Cristo. E em Melquisedeque havia dízimos. E era de tudo. Jacó deu dízimo de tudo. Abraão deu dízimo de tudo. Andará abaixo, shurikai, labaia. Quem quer diga amém? E a Bíblia diz agora no Novo Testamento: aquele que é alimentado pela palavra reparta dentro de todos os seus bens com aquele que o alimenta. É de tudo. De todos os meus bens eu reparto com aquele que me alimenta com a palavra. Quem me alimenta com o espiritual eu devo repartir com o material. É mandamento. Doa a quem doer. Gálatas 6, do 6 ao 10. Então é assim, nem os avarentos, a avareza é a idolatria. Tem gente que não dá dízimo, mas sou preciso para as coisas do mundo, para ir ver um jogo de futebol, que é coisa, obra da carne, é idolatria, é porfia, contenda, peleja, dissensão, para ir ao cinema, que é mentira, é engano, o filme é tudo mentira, o pai da mentira é o diabo. Quem gosta da mentira, ama a mentira, vai ficar de fora. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem vive aí nos cinemas, vive nas televisões aí, vende tudo, a tranqueira do diabo vai ficar. Porque é amante da mentira. De fora fica todo aquele que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. E Deus vela por esta palavra para que se cumpra. E engrandeceu acima todo o seu santo nome. Salmo 138, versículo 2, conforme Jeremias. Capítulo 1, versículo 12. Quem querer diga amém? Ela é espada, ela é viva. E olha aqui. Rai suminegaya. Nem os bêbados. Aleluia. Nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, será que esta palavra era só para a igreja de Coríntios? Se calhar dava-lhe jeito a esses teólogos modernos, esses idiotas, chamei-me idiotas, tem que ser um completo cego, um nécio, um louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado é para quem? Aleluia. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. O seu Deus é o seu ventre, a sua glória é para a confusão deles. E o seu fim é a perdição. Também dizia o apóstolo Paulo aos Filipenses. Quem quer diga amém? Então nós vemos aqui, meu irmão. Não estamos a brincar. Qual é a parte que não lhe agrada? Se calhar não lhe agrada esta dos bêbados. Tu vais aqui diz, é só se for bêbado. Se beber um pouquinho não faz mal. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que eu devo ser sóbrio. Ora, sóbrio e abstinente de todo e qualquer álcool. É regra, mandamento para a Igreja da Graça. Não é? Então, por esta moda, um pouco pode, então um pouco de adultério pode. Só uma noite de adultério não vai para o inferno? Só um roubozinho, um assaltozinho não vai para o inferno? Porque esta palavra aqui, ladrões, refere-se a assaltantes, mais propriamente. E aqui depois tem aqui até outra parte. Roubadores. É aqueles que furtam, às escondidas, ninguém sabe. E diz aqui, maldizente. Será que posso falar só mal um pouquinho? Será que eu posso só experimentar uma vez homossexualismo? Sodomitas? Diz aqui. Será que eu posso adulterar só uma noite? Conforme já repeti, não é? Quero repetir mais uma vez. Idolatria.
Não, vou só uma vez a Fátima. Este ano vou só uma vez a Fátima, o resto do ano sou cristão evangélico, bíblico, sou pentecostal, sou cristão verdadeiro. Então, eles fazem doutrinas segundo as suas próprias concupiscências. São doutores e ensinam coisas, doutrinas de demónios e heresias de perdição. Então, eles aqui não lhes interessa. Porque pela lógica, se é um pouquinho pode de bebida, então um pouquinho de adultério também pode. Um pouquinho de homossexualismo também pode, de lesbianismo, de ladroagem, de mentira, maldicência. Amém? Então nós vimos aqui, está provado. Não entrarão no reino de Deus. Isto aqui é bem claro. Agora em Colossenses 2,25, a prova que esta epístola é universal e que esta palavra também é, Colossenses capítulo 3, versículo 25. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, esta palavra, não entrarão no reino dos céus os bêbados, os roubadores, os ladrões, os efeminados, os sodomitas, os adúlteros, os devassos, que são os fornicadores, né? São os amigados, os que vivem de facto, os que ficam com a namorada, os que se andam esfregando com o namoro escandaloso, abrasando-se. Isso aí é bem claro. Deus não faz acepção de pessoas, doa a quem doer. Agora nós vamos aqui para outra palavra. 1 Pedro 1,17. Ver aqui. Bem. Primeira Pedro 1,17 diz assim: mas se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Então ficou aqui provado que 1 de Coríntios, capítulo, todos os capítulos, não é? Os 16 capítulos, 1 de Coríntios, não é só. As doutrinas aqui contidas não são só para a igreja de Corinto. Não são só para o povo chamado Coríntios. Quem querer diga amém? Nem para aquela cidade. Então nós já provámos por A mais B aqui claramente o que a Bíblia nos diz, amém? Agora, nós vamos ver o porquê que muita gente se levanta contra esta epístola. Porque eles não querem obedecer à palavra de Deus. Nós agora vamos aqui para o capítulo 11 de Coríntios, que é o capítulo mais polémico. Muita gente diz, pastor, isso aí a questão do cabelo. Vamos falar da questão do cabelo. Amém? Eu sei que eu não posso salvar ninguém, nem posso obrigar ninguém a andar certo. Nem é que eles estão ao meu lado. Eu tenho que viver certo, ensinar certo. Quem quer dizer amém? Então vamos aqui para a questão do cabelo. Diz, a questão do cabelo é uma questão cultural. É cultural. Não sabia. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 11 diz assim: sede meus imitadores como também eu. Sede meus imitadores como também eu de Cristo. Amém? E em Efésios 5.1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus é Deus. Também em 1 Coríntios 4, (16) diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, tínhamos que imitar o apóstolo Paulo, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores e daqueles que vos pregaram o Evangelho. Está lá em Hebreus 13:7. Amém? Para imitar. Agora, no versículo 2 diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendo os preceitos como vos entreguei. Então, não é? Os preceitos que ele entregou, não é? Eles estavam retendo. Amém? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça. Olha aqui. Cristo é a cabeça
de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então há aqui uma hierarquia. Porque a questão do cabelo fica no enclave entre, que é a primeira parte do capítulo 11. A primeira parte do capítulo 11 fala de um princípio de autoridade. Então é assim, Deus, o Pai era a cabeça do Filho. O Filho era a cabeça de todo o homem. Todo o homem era a cabeça da sua mulher. Quem quer diga amém? Então temos aqui 4. Temos o Pai, o Filho, o homem e a mulher. Havia uma hierarquia. Agora vamos ver como é que o Pai era a cabeça de Cristo. Porque está em João, eu vou abrir aqui uns versículos, a questão do Pai ser o cabeça de Cristo. João capítulo 4. Vamos aqui rodar um pouco rápido. Amém? Para os irmãos entenderem. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, Jesus, não é? Ele é Deus. Mas ele se sujeitou a vir como homem para fazer a vontade do Pai. Não foi o Pai que veio em carne. Quem encarnou foi o Filho. Não foi o Pai que sofreu neste mundo por cada pecador. Nem aquele que teve 6 horas pendurado numa cruz. Nem o que expirou, mas foi o Filho. Então ele tinha que ser sujeito ao Pai. Amém? Agora vemos aqui. E também a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque é o nome de Jesus todo o joelho sobre, estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, quem se humilha é exaltado. Olha aqui, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça. E se alguém quiser fazer a vontade dele, no versículo 17, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então ele veio para fazer a vontade de Deus e ensinar a doutrina de Deus, do Pai. Amém? Então o Pai, no sentido da missão do Filho. O Filho tinha que ser submisso ao Pai. Mas da mesma forma que o Filho, aliás, da mesma forma que o Filho, em relação ao Pai, são ambos o único Deus, os irmãos estão a entender? Porque ambos farão uma só carne. Porque o homem também, embora o homem é o cabeça, mas a mulher também dá à luz o homem. Então um sem o outro não dá. A humanidade não existiria. Por isso é que a mulher é para estar ao lado do marido e não à frente. Para ser submissa. Isso não quer dizer que o marido tenha que pisar a mulher, mas deve amar como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então, da mesma forma que Cristo não é inferior ao Pai, ele não é inferior ao Pai, a mulher não é inferior ao marido. Então, em termos de natureza, Cristo e o Pai têm uma natureza divina. Certo? São o único Deus. A mulher em relação ao homem, ambos são humanos. Então a natureza humana, Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então é uma questão de função. A função do filho não foi a função do pai. A função da mulher não é a função do marido. Quem quer diga amém? Agora em Mateus 6,10 também diz: seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Isto era a oração do Filho. A oração do Pai Nosso. Agora nós vemos aqui também a mulher, Efésios 5,24, ela deve ser submissa em tudo ao seu marido. Amém? Isso não quer dizer que ela seja inferior. E o marido tem que respeitar e amar. E cuidar dela. Efésios capítulo 5. Que é para entenderem esta palavra de Coríntios. Então, qual é a palavra que não importa? Será que só não importa o que está no meio? Não é? Efésios 5,24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém?
O facto de Cristo ser sujeito ao Pai, não é? E o Pai ser o cabeça do Filho, não quer dizer que o Filho seja inferior ao Pai em termos de divindade. O facto do marido ser o cabeça da esposa não quer dizer que a esposa seja inferior em termos de humanidade. Amém? Isto fica bem claro. Aleluia. Então aqui fala de um princípio de hierarquia. Será que esta parte também não importa? Era só local? Não, aqui é um princípio divino universal de hierarquia. Amém? Nós temos de ter esta consciência. Agora, vamos aqui novamente para Coríntios, para ver, porque isto é o capítulo mais polémico. É aquele que geralmente a maioria não quer nem ouvir falar. Por isso é que chegamos à igreja, não é? O que é que vão arrancar daqui? Porque se eles vão arrancar o que está no meio, porque é que não arrancam também a Santa Ceia? Está no mesmo capítulo. Para se tomar a Santa Ceia tem que se ver qual é a simbologia do cabelo antes. E tem que se ver qual é os princípios da autoridade. Estão logo no início do capítulo. São 3 partes. Este capítulo pode ser separado por 3. 1 Coríntios capítulo 11. A primeira parte, princípio de autoridade. Princípio de autoridade universal. Amém? Todo homem é a cabeça da mulher. Sei que tu vais num local, quando a mulher é cabeça, coitado desse povo. São as mulheres e as crianças aqueles que te destroem, ó Israel. Isaías capítulo 3. E nós vemos quando as mulheres querem mandar nos maridos fazer tudo, os maridos não opinam nada, já algo vai errado. Dentro das igrejas a gente chega, está as mulheres a mandar. Não é? E a Bíblia diz que não permite que a mulher exerça da autoridade sobre o seu marido, nem ensine. Está escrito. Tudo o que antes foi escrito é importante. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 11, conforme nós estamos aqui, e vamos avançar um pouquinho mais rápido, que é o capítulo mais polémico, não é? É aquele que os teólogos dizem, não, isto é só para Coríntios. Questão do cabelo. Então porquê é que a questão do princípio da autoridade não é só para Coríntios? Eles querem ser o cabeça dentro de casa. Não querem que a mulher mande tudo, querem ser eles a mandar. Mas na hora de honrar a Cristo e ter o cabelo aparado, tosquiado, não. Aí deixam crescer livremente e andam que nem uns heavy metals, como eu era. Eu era heavy metal, eu era metaleiro, eu era metálico. Era cantor de uma banda chamada Thunder Force, de heavy metal tradicional, em 2001. Gravei o tributo ao Taranto. Era cantor também de uma banda de power metal sinfónico, os Fantasy Opus. Gravei a primeira demo homónima, com o mesmo nome. Mas agora sou nova criatura. Tudo se fez novo, até a música. Eu continuo a fazer música para Jesus, mas é salmos, cânticos e hinos espirituais. Eu fazia música para o mundo, para os homens. Para a glória dos homens, agora é para a glória de Deus. Então, o cabelo mudou. Tudo se fez novo, até a aparência. A essência tem que começar por dentro. A santidade é interior e exterior, mas depois muda por fora. Então, peraí. Não lhes interessa porque eles querem dar gadelhudos ou querem deixar que a congregação de gadelhuda. Porque se calhar tem um filho que gosta de andar gadelhudo, se calhar tem algum amigo que gosta de andar gadelhudo, tem um músico que toca muito bem, mas é gadelhudo, é tecladista, mas é gadelhudo, é guitarrista, mas é gadelhudo, é baixista, mas é gadelhudo. Então eles não lhes interessa. Isso aí é só para Coríntios. Anda, e a Súria anda lá, mas a espada aqui está. A espada está a cantar, como diz o brasileiro. Eu não sou brasileiro, meu irmão, mas a minha esposa é brasileira, então a espada vai cantar, a espada vai espadar, não. A espada é palavra, a espada 2 gumes. Não dá hipótese, meu irmão. O que é que tu vais arrancar a dizer que é local? Se é local, não presta para mim. Hoje em dia estamos numa tal coisa que isto aqui não serve para mim. Como eu bebo, 1 Coríntios 6, 9 e 10, não, isso é só para Coríntios, não é para mim. Como eu sou maldizente, então 1 Coríntios 6, 9 e 10 não serve para mim. Eu sou adulto, 1 Coríntios, se eu sou adulto, 1 Coríntios 6, 9 e 10 não serve para mim. Se eu sou homossexual, 1 Coríntios 6, 9 e 10 não serve para mim. Se eu sou roubador, se eu roubo nos dízimos e ofertas, 1 Coríntios 6, 9 e 10 não serve para mim. Então cada um faz o seu evangelho. Jesus não mandou pregar um evangelho para cada criatura. Mandou pregar o evangelho único para todas as criaturas, para todas as etnias, para todas as raças. Não é modificar. Chegar a um povo, vou modificar porque este povo aqui eles gostam da cachaça, gostam da caipirinha, eles gostam da lambada, não é? Então chego ao Brasil, não vou pregar contra essas coisas. Gostam do carnaval, gostam de vestir roupas sensuais, não vou pregar. Então vou-me omitir, não é? Mas já teve aí profetas ainda há bem pouco tempo no Brasil e não se omitiram e passaram a espada. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui. Então, diz aqui, claramente, meu irmão, aleluia, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Pronto, princípio da autoridade. Agora,
Começa o ensinamento sobre o cabelo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Amém? Porque naqueles dias havia o costume, ainda hoje há o costume, de usar véu. Então o homem que cobrisse a cabeça para orar, ele estava a desonrar a quem? A Cristo. Porque vais ver que esta palavra fala de dois véus. Um véu, que é um pano, que é um véu artificial, e um véu natural, que é o cabelo. Amém? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Portanto, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, a mulher que ora sem ter a cabeça coberta, desonra o seu marido, que é o cabeça. Se ela é casada, se ela é solteira, desonra logo direto a Cristo, que é o cabeça dos cabeças, e acima dele estava o Pai, dentro do contexto, que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Até que Deus seja tudo em todos. E Deus é único. Quem quer diga amém? Então repara, desonra porque então a cabeça rapada ou a calva era símbolo de desonra. Onde é que eu posso provar isso? Ou de vergonha? Ezequiel 7,18, vou abrir aqui, Ezequiel capítulo 7, versículo 18. Ezequiel capítulo 7, 18. E se cingir-se-ão de sacos, e o terror os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. Calva, símbolo de vergonha. Amém? Não é? De desonra, vergonha. Não uma vergonha, não um escândalo. Ai de por quem vem os escândalos, mas é necessário que venham. Lucas 17, 1 e 2. Quem quer diga amém? Então aqui já estamos a ver que a mulher que não cobrisse a sua cabeça era como se tivesse a cabeça rapada, era uma vergonha. Amém? Estamos aqui a interpretar isto versículo por versículo. Amém? O texto dentro do contexto, não é um texto fora do contexto, porque o texto fora do contexto é pretexto para heresia. O que esses teólogos estudaram, já a mim se me esqueceu, mano. Os teólogos mundanos, moderninhos e liberais. Aleluia. Jesus não disse errais não conhecendo a teologia. Eu não tenho nada contra a teologia, desde que a teologia não vá contra a Bíblia. Se for contra a Bíblia, para mim, não vale nada. Jesus não mandou tirar curso de teologia para ser pastor. Mandou conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque Pedro nem literado era. E era um homem tremendamente usado por Deus. Em 2 pregações ganhou 8.000 almas. Aleluia. E andará, e nós devemos ter esse desejo de fazer da forma como Deus quer. Então, 1 Coríntios 11 já diz aqui, só para tu entenderes o mistério. Portanto, mas a mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então já vimos, cabeça rapada, calva, é símbolo de desonra. Depois aqui o versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Isto é uma ironia. Atenção, o versículo 6 não é um mandamento. Se ela não se cobrisse com o véu, então que tosquiasse também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, ponha o véu. Agora na parte B do versículo, fala que o quê? Já vimos no versículo 5 que era uma vergonha, uma desonra a mulher ter a cabeça rapada. E aqui compara o tosquiar, que é o cortar, não importa o tamanho, é o cortar. Tosquiar é cortar, já lá vamos. Tosquiar é cortar, doar quem doer. As pessoas podem até não ter força para pôr esta doutrina em prática, mas o tosquiar é cortar. Porque houve uma altura que isto já foi eu creio que já foi há cerca de 2 anos, se eu não estou em erro. Se eu não estou em erro, eu estava num leito. Estava muito mal, já estava uma semana doente. Não me sentia bem para estar na cama lá. E pai, fiquei ali deitado no sofá. Por volta das 3 da manhã, ouvi claramente: tosquiar é cortar. E Deus me dá: chata, Caio. Levantei-me imediatamente do sofá. E Deus ali me começou a revelar, naquele leito. Aleluia, que foi usada a palavra tosquiar. Porque Deus está falando, esta palavra não é para as incrédulas. Isto é para as servas de Deus. Isto é uma palavra para quem já é crente e entende estes princípios de submissão, da autoridade divina também, e de honra. Não é? Da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos o rebanho de Deus e o rebanho de Cristo. Devemos ser apacentados pelos pastores, pelos presbíteros, pelos bispos, pelos anciãos, pelos pastores. Então, da mesma forma, nós somos o rebanho, as mulheres também são ovelhas. Se elas são ovelhas do rebanho de Cristo, elas
Diz aqui que não se devem tosquiar. Porque, fazendo a comparação, uma ovelha, literalmente, ela se tosquia. Mas ela não se rapa, tosquia. Porque ela nem tem pele. É diferente. A pele dela é diferente da nossa. A nossa fica lisa. Né? Ela tosquia regularmente, torna a crescer, tosquia. Né? Né? As servas não devem cortar o seu cabelo. Não importa o tamanho. Tosquiar é cortar. Depois já lá vamos. Então aqui vê-se. Tosquiar, embora seja diferente da palavra. Até no original, mas não estamos a analisar isso agora para não se estender muito. Tosquiar é comparado a rapar. Se rapar é desonra, é vergonha, é escândalo, então tosquiar também é. Está em causa aqui a ação. Isto aqui é uma doutrina. Não era só para Corinto e já lá vamos. Não era só para Corinto, não. Diz aqui: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Aleluia! Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Amém? Mas antes de analisarmos esta parte, a gente vai ver da outra parte. Não é? Que tosquiar não é rapar. Onde é que eu provo isso também na Bíblia? Depois, passado uns meses, é que Deus me fez notar este versículo. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes capa a capa, mas não tinha prestado atenção neste versículo. E agora eu prestei atenção neste versículo e eu vi claramente, meu irmão. Claramente. Ezequiel, quem querer diga aleluia, capítulo 44, versículo 20. E olha o que é que diz aqui. E não raparão a sua cabeça. Isto é uma ordem para os sacerdotes no milénio. Eles não vão poder rapar a cabeça. Rapar é tirar tudo, ficar a mesma navalha. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Amém? Nem uma coisa nem outra. Antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Ou seja, vão cortar os seus cabelos. Vão cortar. Então está provado. Tosquiar é cortar. Doa a quem doer. Não estou aqui para agradar a palhaço algum, a escarnecedor algum, a teólogo algum, meu irmão. Aleluia. Estou aqui para agradar aquele que me alistou para a guerra, que é Jesus de Nazaré. Não devo nada a homens nem a convenções humanas. Amém? Dou graças a Deus por todos os homens que realmente são usados por Deus em edificação da igreja, em profecia, em livros inspirados, não é? Livros abençoados, não é? De estudos bíblicos, coisas, não é? Dicionários, coisas que vão edificar a fé. Todavia, aleluia, quem morreu na cruz para me salvar não foi nenhum homem. Foi Jesus. Ele era mais do que um homem. Ele era um homem, mas sem pecado. E ele é Deus e não deixou de ser de Deus. Quem queria dizer amém? Porque Jesus de Nazaré, numa mesma pessoa, unia duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Era uma só pessoa, mas duas naturezas. Coisa gloriosa. Mistério de Deus. Olha aí. Então diz aqui no versículo, portanto já vimos a primeira objeção, que tosquiar é cortar e não rapar. Porque se tosquiar fosse apenas um sinónimo de rapar, então só era pecado para as servas de Deus o rapar. Se elas não rapassem à navalha, se não rapassem, está tudo bem. Podiam cortar do tamanho que quisessem. Mas não é isso que está em causa. Aqui não é se tem o cabelo grande ou pequeno. Aqui é se tosquia ou não tosquia. Se tosquia já está em pecado. Se não tosquia não está. Se tosquia, pode até ministrar a oração, não é? Pode até orar e profetizar. Todavia não tem autoridade divina para isso. Está a usurpar. Está a fazer como Saúl. Ela está a orar e a profetizar, mas falta algo ali. Falta algo ali. Ela até está a fazer. Deus até pode usar. Porque, não, o dom é de Deus. Mas o respaldo para fazer isso, a base para que ela fazer isso, é ela deixar crescer livremente o seu cabelo. Não é? Então nós vemos aqui que não é? Jesus está dando a diretriz para a igreja. Isto é regra para a igreja. Não é a igreja universal. Não é regra para uma igreja local de Corinto. Mas para a igreja em todas as épocas. Olha aqui. Porque o texto vê dentro do contexto. Eu estou a fazer análise. Não é? Esta parte do cabelo vem logo a seguir à parte do princípio da autoridade. Primeiro há um princípio da autoridade. Depois dá um exemplo. Olha, o símbolo daquela autoridade de que o homem é submisso a Cristo é que ele não vai deixar crescer o cabelo. Nem vai rapar, mas vai tosquear. E a mulher, o símbolo, andai, subicalabaia, que ela é submissa ao seu marido, ao cabeça dela, é que ela vai deixar crescer livremente. E aí já tem a autoridade para ministrar a oração e profecia. E diz aqui, porque muitos dizem, pronto, então a objeção em relação à palavra tosquear, já vimos que tosquear não é um sinónimo de rapar. Tosquear é cortar. Não importa o tamanho, se é muito, se é pouco,
Se é quase tudo, mas não é tudo. Tudo é rapar. Quer dizer, o que está em causa é a ação do corte e não o tamanho do corte. Tem igrejas aí que eles veem, se cortar um pouquinho não há problema, só a pontinho. Eu não vou por aí, meu irmão. Eu vou pelo texto. O texto não diz isso, então não vou fazer doutrina da minha igreja. Isto é doutrina divina para todas as igrejas. Quem quer diga amém? Então, nós vemos aqui, Anais Saramacheria, oh glórias. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Tem gente que diz, isso era só para esse tempo, pastor. Irmão, isso era só para aquele tempo. Não, peraí, os anjos adoecem, envelhecem, morrem, têm necessidade de ser trocados, como numa igreja aí, fizeram a campanha da troca do anjo, o anjo está feito, tem que ser trocado. Uma igreja neopentecostal, uma igreja herética, amém? Não, meu irmão. Os anjos, eles foram criados num determinado dia da criação, amém? E foram eternizados, são seres espirituais. Então, a mulher, eles velam sempre que a mulher tenha símbolo de autoridade. Esses ángelos, esses anjos, eles velam. Espera aí, a mulher está com aquele símbolo de autoridade. Então Deus vai operar até muito mais numa mulher, se ela for santa no resto e tem o sinal de autoridade, de poderio para ministrar, a operação é muito superior da unção. Porque os anjos velam por isso e ministram ali. Quem quer diga amém? Então aqui está a palavra bem esclarecida. É por causa dos anjos. Se é por causa dos anjos, então os anjos não passaram de moda. Estão por todas as épocas em todas as igrejas. Porque eles são espíritos ministradores. Quem quer diga amém? Enviados a servir em função daqueles que ele deve dar a salvação. Hebreus 1,14. Quem quer diga amém? E ele aos seus anjos dará ordens a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Quem quer diga aleluia? Então, nós vemos aqui, se é por causa dos anjos, não tem nada a ver com questão temporal. Não era para aquele tempo. E agora já não é. Se era de antes, os tempos mudaram. Temos que nos modernizar, temos que evoluir. Temos que acompanhar a evolução do mundo. Não, a Bíblia diz para não amar o mundo. A Bíblia diz, filho meu, tema ao Senhor e ao Rei, e não entremetas com aqueles que buscam mudanças. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem o sabe. Provérbios, capítulo 24, versículo 21 e 22. Amém? Filho meu, tema ao Senhor e ao Rei. É para temer. Tem gente que não teme. Amém? Só estive aqui a confirmar exatamente Provérbios capítulo 24, versículo 21 e 22. Amém? Não é para mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aramanaia. Tu, porém, vai até ao fim que ninguém toma a tua coroa. Aleluia. Não podemos remover os marcos, os limites que os antigos estabeleceram. Que é a doutrina. Isto é a verdadeira doutrina da Igreja de Cristo. Doa a quem doer. Isto é universal, olha aqui. É por causa dos anjos. Não era só os anjos naquela igreja. Só por aí também vemos que não é local. Os anjos estão em todas as igrejas. E também não era só para aquele tempo, porque os anjos não passam de moda. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. É decente que a mulher ora Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido? Então, é desonra para o homem ter o seu véu natural crescido. Aleluia! Mas para a mulher ter cabelo crescido é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. O cabelo crescido. Não é crescendo, é crescido, é completo. Lhe foi dado em lugar de véu. É um símbolo de honra, de submissão e de autoridade poderia para ministrar. Tem 3 simbologias. Submissão, honra e autoridade. Então quem corta o véu, desonra, se rebela, se torna rebelde e perde a autoridade para ministrar. Pode ter o poder de ministrar, o dom de orar e de profetizar, mas perde a autoridade, o respaldo da parte de Deus. É como se fosse um usurpador. É como se seja um convidado para as bodas nupciais que não está com vestes nupciais. Como é que tu entraste aqui? Quem é que te convidou? Atai pés e mãos e lançai fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, não... ele infiltrou-se. É como um agente secreto. Infiltrou-se. Está até a ser usado como o outro. Só que falta o símbolo. Porque se o homem é a cabeça da mulher, o símbolo de que o homem é a cabeça da mulher é a mulher não cortar o cabelo. Se Cristo é o meu cabeça, o símbolo é que eu não deixo crescer o meu cabelo. Mas que tu esquia, que apara. Quem quer dizer amém? Oh, Rabandalaya, Suriandalabaia. Olha aqui, finalmente o checkmate.
Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, se houver algum homem que quer deixar crescer o cabelo, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então está provado que esta doutrina do cabelo não era só para Corinto. Era para todas as igrejas, plural, de Deus. Amém? E como os anos não passam de moda, é para todas as épocas também. Então está provado aqui, que esta é a palavra mais polémica, que o homem deve deixar, que o homem não deve deixar crescer o seu cabelo, mas deve tosqueá-lo. E a mulher deve deixar crescer livremente. Eu sei que é difícil para algumas mulheres. Para muitas. Amém? Já tenho disciplinado muitas. Às vezes até... Não é? Disciplino pessoas que me são chegadas. Amém? Incentivo. Mas Deus é quem opera tudo em todos, é quem faz a obra nos vossos corações. Amém? Então espero que este estudo tenha chegado do trono de Deus. Para vocês verem realmente que isto é para todas as igrejas, meu irmão. O cabelo era só o local. Depois vem com coisas que não vêm na Bíblia. Coisas que leram não sei aonde. Não é? Porque historietas há muitas. E muitas delas adulteradas e contraditórias. Mas a Bíblia é só uma. A verdade é só uma, meu irmão. Não é? Se alguém ministra de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com a filosofia, nem com o curso de teologia que tirou. Nem com o conceito teológico. Teologia não salva ninguém. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado deste estudo. E concluímos com somente 4 versículos. Primeiramente, 2 Pedro 3,16. Eu vou provar, porque o último argumento contra o apóstolo Paulo e contra esta epístola e contra esta parte do cabelo, diz: o apóstolo Paulo era machista. Essa palavra não é inspirada. Amém? Não é? Só que a gente vai ver aqui uma coisa interessante. Também, ainda antes de irmos para 2 Pedro 3,16, 1 Coríntios 14. Olha o que é que diz aqui. Já estamos finalizando. 1 Coríntios capítulo 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então logo vemos o universalismo da epístola mais uma vez. E depois aqui: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não, nas igrejas, plural, em todas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também lhes ordena a lei. E aquilo ali também fala do princípio de sujeição. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ou seja, em cada igreja local onde congreguem. Coisa tão linda. Então, os irmãos estão a ver aqui o caráter universal da epístola. Esta epístola é universal. Agora vamos aqui a passar aqui para 2 Pedro. Muita gente diz que esta palavra não é inspirada. Amém? Esta palavra não é inspirada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Falando disto, diz assim o 15: e tendo por salvação a longanimidade, ou seja, a paciência, a perseverança de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, aqueles que não têm ciência, conhecimento das coisas, e os inconstantes, aqueles que duvidam, não sabem se é, se não é, para onde é que são de virar, de manhã estão numa igreja, à tarde estão noutra, à noite estão noutra, abandonam a sua congregação e vão para esses movimentos sectários, exclusivistas, seitas malignas, como o movimento Eu Quero Uma Igreja, do Aquel, ou como esses canais Verdade Oculta, Ocultismo. E agora até tem aí um pastor que é parapsicólogo, diz que é pastor, é teólogo e parapsicólogo. Então ele é espírita e é teólogo, e também é pastor, grande salada. Mas eu fico com o que está escrito na palavra, meu irmão. Que Deus o salve também e liberte. Agora repara aí. E diz aqui: e igualmente as outras escrituras. Diz aqui: os indoutos, ou seja, os desconhecedores, aqueles que não têm a ciência e o conhecimento, não é? E os inconstantes, são pessoas que não são firmadas na rocha. Num dia estão bem, no outro dia já estão mal. Num dia estão alegres, eufóricos, no outro dia já estão deprimidos. Chamam isso de doença bipolar, mas isso para mim é demónio. Isso para mim é demónio. Aleluia. E sai com oração e jejum. Amém? E com o poder de Deus, com a graça de Deus e pelo poder da palavra. Amém? Porque no meu ministério nós não admitimos nem psicologia nem parapsicologia. Muito menos parapsicologia, que aí já é espiritismo. Já a psicologia já tem muita coisa de espiritismo. No nosso ministério nós temos que conhecer o poder de Deus e as Escrituras. E diz aqui: então, os irmãos veem, o apóstolo Paulo escreveu com a sabedoria de Deus. E ele fala disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender.
Como é o caso de 1 Coríntios 11. Não digo que não haja alguns pontos que é um pouco difícil, tem que ser explicado por quem sabe. Não é? Mas qualquer pessoa com o Espírito Santo lhe pode revelar, porque ele ensina-nos todas as coisas e nos conduz até à verdade. E diz aqui que os indoutos, os desconhecedores, aqueles que não têm ciência nem conhecimento dos factos, e os inconstantes, aqueles que vacilam, aqueles que têm uma fé duvidosa, são agitados de um lado e para o outro. Não é? É como se sejam os agnósticos. Os agnósticos dizem que nada se pode conhecer com certeza absoluta. Que não se pode provar nem a existência de Deus absoluta, nem a não existência de Deus absolutamente. Não se pode provar. Então, tem crente que é estilo agnóstico. Porque ele não tem a certeza de nada, ele duvida. Ele duvida. Será? Não é? Pronto. Num dia acha, no outro dia pensa. Mas a Bíblia é taxativa. E aqui diz aqui, eles torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então já vimos que tudo o que Paulo escreveu é equiparado às escrituras, ou seja, a todas as palavras que Jesus falou e a todas as palavras que foram escritas e inspiradas por Deus. Agora, vimos essa comparação. Vamos ler aqui em 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Vamos correr um pouquinho, que é para despachar. Já estamos quase finalizando este estudo. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, é toda. Se tens alguma tradução que diz toda a Escritura divinamente inspirada é, então aí põe-se põe-se a probabilidade de haver Escritura que é e Escritura que não é. Aqui diz toda a Escritura é e ponto final. É divinamente inspirada. E proveitosa. Então, ela, para além de ser inspirada, ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, questionar mais do que uma vez, para a gente fazer questionamentos, para corrigir, quer dizer, quem está errado, e para instruir, para conduzir a toda a justiça, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Diz que todos devemos crescer até à estatura de varão perfeito, e para isso Deus nos deu pastores e também mestres, doutores, mas não é doutores segundo as suas próprias concupiscências, é doutores segundo o dom de Cristo. Efésios capítulo 3. Amém? Do 6 em diante. Até o 11 por aí. Quem querer diga amém, depois a seguir. Visando o aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. É pela palavra. Então, estamos aqui a ver. Tudo o que Paulo escreveu é comparado às Escrituras. E diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então é inspirado. Tudo o que Paulo escreveu foi inspirado. Agora, finalizando aqui com um versículo. Romanos capítulo 15, versículo 4. E com este me despeço, não é? Desde já agradeço aos amados ouvintes, não é? Que me escutam, não é? Romanos capítulo 15, versículo 4. Quem querer diga aleluia. Diz assim: porque tudo o que antes foi escrito, então inclui o quê? Velho Testamento e Novo Testamento. Os Evangelhos, o livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos, os Evangelhos são 4, o livro histórico, as Epístolas Paulinas que são 13 ou 14, há quem diga que Hebreus também foi escrito, mas também ninguém tem a certeza. O livro de Hebreus só sabe que ele foi inspirado por Deus e amplamente utilizado. E as outras Epístolas, não é? E o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, não é? Tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino. Para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino. Nós temos é que saber discernir os tempos e estações. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem querer diga amém? Por volta do ano 54 depois de Cristo. E é uma carta de instrução para a igreja. Ela tinha sido endereçada à igreja de Deus que estava em Corinto. É certo. Havia assuntos da igreja. Mas esses assuntos, a forma de os resolver, ou os ensinamentos para os resolver, são aplicados a toda a igreja. Então, porque depois diz assim: também aos santificados em Cristo Jesus.
chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então é para toda a igreja. Amém? Ficou aqui provado que a carta do apóstolo Paulo, já estou finalizando, não era só para Coríntios, ou para a igreja de Coríntios, mas era para toda a igreja. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.